Bora lá? Tá começando já. Pronto. Espera 2 segundos. Boa tarde. E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Eu sou o professor Diego, Diego Firmino. Eu sou professor da Coordenadoria de Formação Docente e Educação à Distância. E essa ação que nós estamos fazendo, essas lives, elas são uma ação da SEDU por meio da Coordenadoria de Formação Docente e Educação à Distância. Nessa live de hoje, nesse momento de hoje, nós vamos tratar a respeito de um tema que é recorrente nas provas do Exame Nacional do Ensino Médio, que é o conteúdo, o tema termoquímica, certo? Nós não vamos esgotar todo esse conteúdo nessa aula de hoje. Eu vou tratar alguns conceitos nessa live de hoje e em uma próxima live eu tratarei outros conceitos desse mesmo tema da termoquímica. Então nós vamos trabalhar conceitos e nós vamos ter também a resolução de algumas questões que estiveram na prova, que foram abordadas nessa prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Na descrição, na chamada para essa live, tem um link, e nesse link tem um link para que quem acessar esse link vai ter um TD, um arquivo, com algumas questões relacionadas à termoquímica que foram abordadas na prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Certo? Lá tem 25 questões. E, como eu falei, nós não vamos responder também todas essas questões nessa live de hoje, nem na próxima live, mas nós vamos resolver algumas, nós conseguiremos resolver algumas questões. Então, a termoquímica, o que se estuda em termoquímica, o que tem para a gente conhecer, para a gente conversar a respeito de termoquímica. Então, a termoquímica, ela está relacionada com alguns conceitos de calor, de temperatura, que estão relacionados numa reação química. Então, quando uma reação química acontece, um fenômeno químico ou um fenômeno físico, quando ele acontece, existem trocas de calor. Então, na termoquímica, nós vamos estudar essas trocas de calor que acontecem e de que maneira essa troca de calor pode nos beneficiar, quais são os benefícios que ela traz. Então, para comentar a respeito dessas trocas de calor e de alguns outros conceitos, tem anteriormente a isso alguns conceitos básicos, como por exemplo, o conceito de universo, sistema e vizinhança. Então, se eu for analisar um determinado sistema, por exemplo, uma pedra de gelo que está derretendo, uma reação química que está acontecendo no beck, então aquele sistema, eu vou analisar aquele sistema e ou que tem em volta dele é denominado vizinhança. E o universo é aquilo que eu estou estabelecendo naquele sistema com aquela vizinhança. É o que eu vou abordar, é o que eu vou estudar. Eu não vou sem considerar outros fatores. Então eu coloquei o exemplo aí numa ilustração que tem colocando um café numa xícara. Então eu vou analisar apenas esse café que está na xícara. Não vou me preocupar com outros fatores externos. Então, o sistema que eu vou analisar é esse, uma vela queimando, por exemplo. Então, é o sistema. Uma vela está queimando, ela está emitindo calor. Existe uma troca de calor que está acontecendo. Os sistemas, eles podem ser classificados em aberto, fechado ou isolado. Eu coloquei o exemplo aí de um copo, que tem algumas pedras de gelo, é um sistema aberto. Ele pode trocar energia e pode trocar matéria, pode trocar massa. No outro exemplo, tem uma garrafa de água mineral que está fechada. É um exemplo de um sistema fechado, porque pode trocar calor, mas não vai trocar massa. E um sistema isolado, eu coloquei aí o exemplo de uma geladeira. Ou seja, é um sistema que ele não vai trocar nem calor e nem matéria. Então, uma reação química pode acontecer num sistema aberto ou fechado, ou isolado. Os processos químicos ou físicos podem acontecer dessas maneiras, em um desses sistemas. E aí, como nós falamos de termoquímica, essas trocas de calor que acontecem, então, trocas de calor, nós vamos ter que analisar o conceito de calor.
E um outro conceito também que está relacionado com calor é o conceito de temperatura. Então, se eu tenho um determinado sistema, eu posso medir a temperatura daquele sistema. E o que é essa temperatura, professor Diego? A temperatura, ela vai medir o grau de agitação térmica, o grau de agitação daquele sistema. Então, isso é a temperatura. Na temperatura, nós temos algumas unidades, né? Temos graus Celsius, Fahrenheit e a escala Kelvin. Normalmente, aqui no Brasil, nós utilizamos a escala Celsius. Né? Quando nós temos nos termômetros, termômetro que está indicando no seu celular, termômetro que dá a temperatura lá no painel de um carro, por exemplo, a unidade de medida é a Celsius. Em países de língua inglesa, a escala, a unidade que é utilizada é a escala Fahrenheit. Já em trabalhos científicos, né, normalmente se usa a escala Kelvin, que é uma escala absoluta, certo? Então, a temperatura é para medir o grau de agitação térmica das partículas que compõem uma molécula, um sistema em geral. E o calor, né? Muitas vezes a gente ouve a seguinte frase, né? Ah, eu estou com calor, né? Essa frase conceitualmente ela está incorreta, porque o calor, o que é o calor? O calor é a energia térmica em trânsito de um corpo para outro. É a energia térmica que vai fluir, que vai passar de um corpo para outro, ou que se expande, que se dissemina para o ambiente, por exemplo. Então, o calor é uma energia que se transfere de um corpo para outro. Nessa ilustração que eu coloquei aí, você vê que tem um corpo na temperatura de 100 graus Celsius e outro corpo na temperatura de 40 graus Celsius. A temperatura de 100 e a temperatura de 40. Então, o calor ele sempre vai passar de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. E quando essa energia térmica flui de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura, em um dado momento vai acontecer o que, quando as temperaturas se igualarem, os dois objetos terão a mesma temperatura. No caso aí, eu botei esse exemplo aí de 70 graus Celsius, eles estarão no que a gente chama de equilíbrio térmico, ou seja, quando eles estarão a uma mesma temperatura. E observe que foi uma temperatura intermediária, né? Entre menor que 100 e maior do que 40. Então essa é uma definição, né, de calor, uma definição bem simples, né, que nós usamos no nosso cotidiano. Então calor é a energia que se transfere de um corpo para outro, de um corpo de maior temperatura para um de menor temperatura. E as unidades que nós utilizamos para medir calor, né, essa forma de energia, nós temos o quilojoule, 1 kJ que equivale a 1000 joules, e uma outra unidade também que é bastante usual é a quilocaloria, que 1 quilocaloria equivale a 1 quilocaloria equivale a 1000 calorias, né? 1 joule é igual a 0,239 calorias e 1 caloria é igual a 4,184 joules. Essas duas unidades finais, né, 1 joule 0,239 e 1 caloria 4,184, são valores que eu estou colocando aqui a título de informação, mas não são valores que vocês não precisam, né, estar tão preocupados em memorizar esses valores, porque muitas vezes esses valores eles são informados na própria questão, né, caso seja necessário. Então, temos aí o conceito de temperatura e o conceito de calor. E aí um outro conceito também importante, um outro conceito interessante aqui na química, é o conceito de entalpia e variação de entalpia. Nos processos químicos, nas reações químicas que acontecem, muitas vezes elas acontecem a pressão constante. Então, aquela quantidade de energia que pode ser transformada em calor é denominada entalpia. Essa quantidade, quando ela é medida, se ela for medida a uma pressão constante, né? Mas, quando uma reação acontece, muitas vezes não é tão simples identificar a quantidade, digamos assim, a quantidade inicial e a quantidade final. Então, nós vamos pegar a variação da entalpia.
que é a quantidade de calor, né, que foi liberada ou que foi absorvida no processo químico. Então, aquela quantidade de calor que foi liberada ou aquela quantidade de calor que foi absorvida no processo químico, numa reação química, vai ser indicado pela variação de entalpia, que vai ser a diferença entre a entalpia final e a entalpia inicial. Quando nós falamos de reação química, eu coloquei a entalpia do produto menos a entalpia do reagente, ou seja, final menos inicial. E aí nós vamos ter, como eu tenho nessa ilustração também, dois exemplos de fenômenos ou de reações exotérmica e reação endotérmica. Certo? Qual é a diferença de um fenômeno exotérmico e de uma reação endotérmica? Nas reações endotérmicas, observe nesse primeiro exemplo que nós temos aqui entalpia do reagente e aqui entalpia do produto. Aqui a reação, hidrogênio mais um meio de oxigênio e o produto final, água. Observem que nesse caso aqui, a entalpia do reagente é maior que a entalpia do produto. Isso analisando o gráfico. Então eu posso fazer a interpretação do gráfico, dá para perceber aqui que a entalpia do reagente é maior que a entalpia do produto. E graficamente, eu posso escrever essas fórmulas com o valor de quão variou essa entalpia. Quanto de energia foi liberado, quanto de energia foi absorvido. Então nesse primeiro exemplo aqui, hidrogênio mais um meio de oxigênio e o produto final água, que é a reação que tem lá no gráfico, aí a gente coloca assim, mais 285,8 kJ, que está destacado em vermelho. Quando eu quero representar uma reação exotérmica, ou seja, uma reação que libera calor, a quantidade de calor que foi liberada, ela é expressa, ela é representada no lado direito da equação. Na equação, nós temos o lado esquerdo, que é reagente, e o lado direito, que é produto. Então, numa reação exotérmica, a quantidade de calor que foi liberada, ela é representada aqui no produto, mais 285,8 kJ. Ou então, uma outra maneira de escrever e de dizer isso é colocar a reação, hidrogênio mais um meio de oxigênio e o produto final, água. Aí eu coloco ΔH igual a menos 285,8 kJ, ou seja, o valor negativo. ΔH menos 285,8 não quer dizer que é uma energia negativa, não. Quer dizer, o sinal negativo, ele representa que foram liberados 285,8 kJ. Certo? Então, eu escrevo a quantidade de energia que foi liberada no produto ou escrevo aquela quantidade de energia que foi liberada, expressa no ΔH, com um valor negativo. Em uma reação isotérmica, libera calor, a entalpia do produto é menor do que a entalpia do reagente, e o ΔH, ou seja, a variação de entalpia, vai ser sempre menor do que zero. Isso para uma reação exotérmica. Numa reação endotérmica, que seria o que é uma reação endotérmica? Numa reação, nós temos aqui da mesma forma como a anterior, o gráfico. Nesse gráfico, ó, reagente, produto. A seta aqui está indicando no sentido de baixo para cima. Então tem aqui o óxido de mercúrio, que quando ele sofre uma decomposição, ele vai se transformar em mercúrio líquido e o gás oxigênio que é liberado. Esse processo aqui representa uma reação endotérmica. Na reação exotérmica, no exemplo anterior, a quantidade de calor que aquela reação liberou, ela é representada no produto. Na reação endotérmica, é uma reação que vai acontecer uma absorção de calor. E essa quantidade de calor que foi absorvida, ela é indicada nos reagentes. Então, reação exotérmica, a quantidade de calor no produto. Reação endotérmica, a quantidade de calor é representada no reagente. Ou seja, para que aconteça essa reação, é necessário que esse sistema vai absorver essa quantidade de 90,7 kJ para que a reação aconteça. Então, reação endotérmica. Então, eu posso representar com esse valor de energia no reagente, ou então eu vou dizer que o ΔH da reação
é mais 90,7 kJ. ΔH positivo. Na reação exotérmica, ΔH negativo. Na reação endotérmica, o ΔH é positivo, mais 90,7 kJ. Então, reação endotérmica significa que absorve calor. E a entalpia do produto é maior do que a do reagente. Observe que o produto, a entalpia do produto, maior do que a entalpia do reagente. Se a entalpia do produto é maior do que a entalpia do reagente, a variação de entalpia vai ser positiva, porque a variação de entalpia é produto menos reagente. Então, se eu vou diminuir um valor maior de um valor menor, então nós vamos ter uma diferença positiva, né? Um ΔH positivo. Então, reação isotérmica libera, reação endotérmica absorve calor. Na reação isotérmica, a entalpia do produto é menor do que a do reagente, e na reação endotérmica, a entalpia do produto é maior do que a entalpia do reagente. E o ΔH exotérmico negativo, endotérmico, ΔH positivo. Tranquilo? Tudo certinho? Beleza, show de bola. Mas como eu falei também no início, existem os processos químicos, nós vamos indicar o valor do ΔH positivo ou negativo, mas nós temos também fenômenos físicos que acontecem. E essa figura que eu coloquei aí, né, que tem um gelo, que tem um copo com água, que tem água no estado gasoso, isso aí desde, sei lá, da quarto ano, quinto ano, nas aulas de ciência, nós aprendemos que existem os estados sólidos, líquido e gasoso, né? Então, e existem as transformações de estado físico de sólido para líquido, de líquido para gasoso e assim por diante. Esses processos que também estão representados aí, estão denominados aí, eles vão acontecer absorvendo calor ou então liberando calor. Então, por exemplo, a fusão, que é a passagem do estado sólido para o estado líquido, ela acontece mediante absorção de calor, ou seja, um fenômeno endotérmico. Já a vaporização, que é a passagem de líquido para gasoso, é um fenômeno também endotérmico, desculpa, né? Então, e o contrário, né? Passagem de gasoso para líquido, que é a condensação, ou então de líquido para sólido, que é a solidificação. São exemplos de fenômenos exotérmicos, vocês vão liberar calor. Certo? Tranquilo até aí? Vamos para frente. Aqui eu coloquei um exemplo de equação termoquímica. Então, professor Diego, o que é uma equação termoquímica? Fique tranquilo, nós vamos explicar. Então, veja bem, meu amigo e minha amiga. Na primeira equação, nós temos aqui o cloreto de cálcio, reagente, aí formou cálcio na forma iônica e o íon cloreto aqui, né, na sua forma iônica também. O ΔH desse processo é menos 82,8 kJ por mol, ou seja, ele é negativo. Quer dizer que esse processo, esse fenômeno que aconteceu, a dissolução do cloreto de cálcio, é um fenômeno exotérmico. Nesse processo houve liberação de calor, houve a liberação de 82,8 kJ. Já no exemplo de baixo, né, que tem o nitrato de amônio, a dissolução do nitrato de amônio, ele aconteceu e eu tenho aqui que o ΔH é igual a mais 26,2 kJ. Ou seja, o que aconteceu aí? ΔH positivo tem uma reação endotérmica, ou seja, na dissolução do nitrato de amônio, houve uma absorção de 26,2 kJ por cada mol do participante. Então, a equação termoquímica é o quê? Ele vai lhe mostrar os participantes, né? Reagente, quem são os reagentes, quem são os produtos, com as suas respectivas fórmulas, e ele vai lhe fornecer o ΔH da equação, né? Dizendo que ele é positivo ou que ele é negativo, e ele vai colocar na equação termoquímica a temperatura e a pressão na qual aquele sistema, aquela reação, aquela transformação aconteceu, certo? Então, a equação termoquímica, eu tenho os reagentes produtos com o seu respectivo ΔH, ou seja, um ΔH da reação, para indicar que aquela reação é exotérmica ou que aquela reação é endotérmica. Tranquilo?
outro ponto, e a nossa parte teórica já está encerrando. Esse é o, digamos assim, o último ponto teórico, é esse, né, a lei de Hess. É o último ponto que eu tenho aqui para tratar. Então, vamos com calma, um pouquinho de calma aqui. Isso aqui é só um exemplo, e nós vamos ter também lá na frente, na lista de exercícios que eu coloquei, das 25 questões, se não me engano, tem 3 que tratam desse tema, né, da lei de Hess. Então, o que é a lei de Hess? Quando nós temos uma reação, eu quero saber qual é o ΔH de uma reação. No caso aqui, a reação que eu quero saber, carbono grafite mais 1 meio de oxigênio, produzindo monóxido de carbono, que é esse CO. Qual é o ΔH dessa reação? Né? Então, eu quero saber o ΔH dessa reação. Mas o problema, a questão, ela vai lhe fornecer duas ou três outras equações. Então, ele forneceu aqui que carbono grafite mais oxigênio produzindo CO2 tem um ΔH de menos 393,5. E ele forneceu também que monóxido de carbono mais 1 meio de oxigênio produzindo CO2, essa equação aqui, tem um ΔH de menos 283,5. Certo? Essas são as informações que o problema ofereceu. E como eu vou fazer para determinar o ΔH da reação aqui que está destacado em negrito? Como eu posso saber? Então, veja, eu quero saber na reação carbono grafite. Carbono grafite, onde é que ele está nessa reação que eu estou estudando? Ele está do lado do reagente. Então, eu vou procurar nas equações que o sistema, que o problema me ofereceu, que o problema me forneceu, onde é que está o carbono grafite? Aí veja que está bem aqui. Ó. O carbono grafite está aqui no lado dos reagentes. Então, essa equação que está escrita aqui relacionada ao carbono grafite, eu vou manter, eu vou deixar do jeito que está. Aí eu coloquei essa setinha azul para vocês identificarem aqui que está do mesmo jeito. Ó, carbono grafite, oxigênio e CO2. E o ΔH menos 393,5. Do mesmo jeito, não mexi em nada. Aqui eu tenho oxigênio. Nas reações que o problema me ofereceu, onde é que tem oxigênio? Tem oxigênio na primeira, tem oxigênio na segunda. Quando você vai procurar um participante que ele aparece no reagente em duas equações ao mesmo tempo, não se preocupe com ele não, procure outro. Então eu vou pular aqui o oxigênio, não vou, mesmo ele tendo aqui na primeira e na segunda, vou deixar ele quietinho no lugar dele, não vou fazer nada. O próximo participante é o monóxido de carbono. Onde é que ele está? No produto. E nas equações que o problema me ofereceu, onde é que está o monóxido de carbono? Está bem aqui no reagente. Ele está bem aqui no reagente. E aí, professor, o que é que eu vou fazer? Por isso que eu coloquei a observação aqui. Inverte. Vai inverter. Você inverte a equação que ele está. Então, a equação que é CO mais 1 meio de O2 e o produto CO2, eu vou inverter. Invertendo, eu vou ter ó, CO2, que é produto, agora é reagente. CO e o meio de O2, que eram reagentes, está aqui agora na forma de produto. Ou seja, essa equação foi invertida, certo? Opa! Essa equação ela foi invertida. Eu inverti a equação. E observe que o ΔH dela era de menos 283. Quando eu inverti, eu coloquei aqui mais 283, ou seja, um valor positivo. Por que isso? Quando a gente inverte a equação, automaticamente também eu vou mudar, eu vou alterar o valor do sinal do ΔH. Se é negativo, passa para positivo, se for positivo, passa para negativo. E aí vem a melhor parte, que é cancelar o que está do lado do reagente em uma equação e o que está do lado do produto em uma outra equação. Então veja que onde tem o CO2, ele está marcado aqui com vermelho, né? Ou seja, ele foi cancelado. Eu tenho um CO2 aqui no produto e na equação de baixo tem CO2 no reagente. Então foi cancelado esses dois, né? Sumiu. Aqui eu tenho 1 meio de oxigênio e aqui eu tinha um oxigênio. Só tinha o O2, né? Cancelando 1 menos 1 meio, tirando essa metade, com esse 1 que tinha aqui, 1 menos 1 meio, 1 meio. Então o que sobrou?
carbono, grafite, 1 meio de oxigênio, e aqui do lado do produto eu tenho apenas CO. Ou seja, quando eu cancelei os participantes, só me restou justamente a equação que eu estava procurando. Carbono, grafite, 1 meio de oxigênio e CO. E como é que eu vou descobrir o ΔH? Aí é que vem a lei de Hess. É o somatório do ΔH das reações que originaram essa equação final aqui, que a gente chama de equação global, né? Então, o somatório, ó, menos 393,5 mais 283, aí, isso aí que também tem que ter muita calma, que muitas vezes você inverte as equações, deixa tudo certinho. Aí, na hora de fazer a operação matemática, às vezes, pelo nervosismo, pela pressa, acaba cometendo erro. Então, muita calma, né, nessa hora, né? Muita calma nessa hora, para fazer a operação matemática correta. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Então, como o maior é 393,5, fazendo a diferença, menos 110,5 kJ, né? Diminuindo um pelo outro. Certo? Então, isso, de uma maneira bem simples, é a lei de Hess. Quando nós vamos manusear essas equações, nós sempre vamos fazer assim, vai inverter uma equação, ou vai multiplicar um dos membros da equação, e aí eu vou multiplicar tudo, para encontrar a equação problema, a equação global, que é o que ele vai perguntar, certo? Então, digamos assim, a parte teórica, os conceitos teóricos que eu tinha para falar são esses. E aí, eu coloquei aqui nessa apresentação e coloquei no material anexo questões do Exame Nacional do Ensino Médio para que a gente possa comentar, que a gente possa trabalhar e ver que são questões bem acessíveis, né? Então, a primeira questão, eu não sei se a sequência da apresentação é a mesma sequência que está lá no arquivo, certo? Eu não prestei atenção exatamente nisso, mas eu acredito que sim. Então, a primeira questão aí é uma questão do Enem 2000, né? Questãozinha antiga, né? De 20 anos atrás. O Enem tinha nesse formato que tem hoje. Então, ele diz assim, ainda hoje, é muito comum as pessoas utilizarem vasilhames de barro, moringa ou pote de cerâmica não esmaltada. Aqueles potes lá que o pessoal antigamente utilizava, hoje não é tão comum não, mas ainda em locais assim, de interior ainda é comum encontrar vasilhames de pote, esses moringas, né? Que eles armazenam água para conservar a água a uma temperatura menor do que a do ambiente. Isso ocorre porque, aí as opções, por que isso ocorre? Letra A, o barro isola a água do ambiente mantendo-a sempre a uma temperatura menor que a dele, como se fosse isopor. Ora, nós vimos lá no começo, sistema aberto, sistema fechado e sistema isolado. Os potes de barro, eles não representam um sistema isolado, né? Então, o barro não isola a água do ambiente, mantendo sempre uma temperatura menor que a dele. Então, essa alternativa está incorreta. Preste atenção. Muita hora nessa calma. Letra B. O barro tem poder de gelar a água pela sua composição química. Na reação, a água perde calor. Uma reação do barro com a água. Reação do barro com a água. Pelo amor de Deus, não vamos marcar essa equação não, né? Não vamos marcar esse item não, né? Letra C. O barro é poroso, permitindo que a água passe através dele. Parte dessa água evapora, tomando o calor da moringa e do restante da água, que são assim resfriadas. Concorda com essa daí? Se você concorda com essa opção, tá certo. Por que, professor, que essa opção tá certa? Já viram um exemplo. Se eu colocar álcool nas minhas mãos, aqui nos meus braços, derramar um pouco de álcool, aquele álcool evapora. Quando aquele álcool evapora, eu tenho uma sensação de frio. Por quê? Porque quando a água evaporou, aí aquele slide que eu mostrei anteriormente, os processos, a vaporização é um processo endotérmico, você já absorveu o calor que tinha em volta, ali na vizinhança. Aí você absorveu o calor,
Então, esfriou um pouquinho, tem essa sensação de frio, né? Então, a resposta é a letra C. No material em anexo que tem aí no link, lá no final tem o gabarito de todas as questões. Mesmo assim, se caso haja alguma dúvida, vocês podem entrar em contato aqui no link, aqui no Facebook, fazer algum comentário na página onde está disponibilizado o material, ou se quiserem também entrar em contato comigo, podem acessar lá pelo Instagram, Diego Firmino 12, né, Diego Firmino 12, aí lá no meu Instagram, professor, tive dúvida na questão 10, na questão, qualquer que seja a questão, vocês podem entrar em contato, que a gente vai procurar conversar, vai procurar dialogar, para a gente auxiliar e contribuir da melhor maneira possível. Eu quero ver todos vocês fazendo uma prova excelente no Enem. Né? Vamos aguardar como é que vai ser essa prova, mas de antemão, enquanto não tem assim, uma posição já certa, definida, vamos nos preparar, vamos estudar. Fique em casa e vamos estudar, vamos acompanhar aqui as nossas lives e vamos estudar, minha gente. Então, a primeira questão, tranquilo, né? Outra questão, essa segunda questão, é uma questão da prova do Exame Nacional do Ensino Médio de 2003. Ele colocou um gráfico. Essa questão, veja, quando a prova do Exame Nacional do Ensino Médio, ela é dividida em, por exemplo, ciências da natureza. Nas ciências da natureza, nós vamos trabalhar conteúdos de química, de física e de biologia. Mas nós vamos trabalhar também conteúdos relacionados à matemática. Hoje, no modelo atual, a prova de matemática, as 45 questões de matemática, acontecem junto com as 45 questões de ciência da natureza. Essa questão aí, questão de 2003, é uma questão que eu posso analisar do ponto de vista da matemática e do ponto de vista da química. Que nós vamos ter nessa questão aí, na verdade, é apenas a interpretação desse gráfico. Certo? Então vamos lá. A eficiência do fogão de cozinha pode ser analisada em relação ao tipo de energia que ele utiliza. O gráfico abaixo mostra a eficiência de diferentes tipos de fogão. Então tem o fogão a lenha, fogão a carvão, a querosene, a gás e fogão elétrico. Porque na termoquímica, como eu falei, nós vamos estudar as trocas de calor e de que maneira isso pode nos beneficiar. Então, por exemplo, abrindo aqui um parêntese, né? Se um automóvel ele pode ser abastecido com álcool, o etanol, ou pode ser abastecido com gasolina. Qual é a diferença que tem? Existem alguns pontos diferentes, que alguns desses pontos eu até vou abordar na nossa próxima live. Mas para começo de história, só para exemplificar também o que está nessa questão, é que dependendo do combustível, aquele combustível ele vai fornecer mais energia ou menos energia. Então, por exemplo, a queima do álcool ela vai fornecer uma quantidade de energia menor do que a quantidade de energia que é fornecida pela gasolina. Contudo, a gasolina, inclusive que nós tivemos aqui numa live anterior com o professor Caires, falando dos combustíveis originados do petróleo, combustíveis renováveis, ele falou, então a gasolina oriunda do petróleo, um dia vai se acabar. E o álcool, o etanol, que é oriundo lá da cana-de-açúcar, é um combustível renovável, né? Ou seja, plantando a cana-de-açúcar, nós vamos obter sempre vamos conseguir extrair o etanol, né? Mas enfim, o que eu quero frisar é que dependendo do combustível, ele vai fornecer mais energia ou menos energia. Então, por exemplo, o fogão a lenha, se a gente for fazer a leitura do gráfico, a quantidade de energia que ele fornece aqui a eficiência dele em torno de 30%. O fogão a carvão também aqui, né, muito semelhante, a mesma porcentagem, né? Fogão a querosene já passou para 50%, fogão a gás já próximo de 60% e o fogão elétrico já um pouquinho superior a 60%. Então, o que a questão pede? Pode-se verificar que a eficiência dos fogões aumenta à medida que diminui o custo dos combustíveis. Você, observando no gráfico, está aumentando aqui da esquerda para a direita e está diminuindo a eficiência? Não, pelo contrário, né? Aqui a eficiência está aumentando, mas o custo da lenha
não é o mesmo custo de um fogão elétrico. Né? Um fogão a lenha não tem o mesmo custo que um fogão elétrico. Então a letra A está incorreta. Então a eficiência do fogão aumenta à medida que passam a empregar combustíveis renováveis. Fogão a gás, outro derivado do petróleo. Querosene, outro derivado do petróleo. Então não são combustíveis renováveis. Então também está incorreta a letra B. Cerca de 2 vezes quando se substitui o fogão a lenha por fogão a gás. Fogão a lenha, em torno de 30, fogão a gás, em torno de 60. Em torno de 30, em torno de 60. Então, é o dobro. Então, sim, né? Então, nós temos aqui cerca de 2 vezes, né? O dobro, quando se substitui fogão a lenha, em torno de 30, e fogão a gás, que aqui em torno de 60%. A alternativa seria né, a letra C, né? Ou é a letra C, né? Cerca de 2 vezes quando se substitui fogão a gás por fogão elétrico. Fogão a gás, em torno de 60, um pouco menor que 60, e fogão elétrico é um pouco maior do que 60, ou seja, não foi o dobro, né? Então, na questão do Enem de 2013, essa questão alternativa correta é a letra C. Outra questão, e aqui tem até uma observação aí nessa questão, que tem a Enem 2019 PPL, que é isso. Muitos estudantes já me perguntaram isso daí, então vou até falar um pouco disso aí. Né? Que nós temos o Exame Nacional de Ensino Médio, digamos assim, essa prova, né, que acontece, e tem também a mesma prova, né, não a mesma prova literalmente, mas outras questões, obviamente, que acontecem alguns presídios, né, de privação de liberdade, né, por isso PPL. Ou seja, são estudantes que estão em privação de liberdade. Então, tem algumas provas que aconteceram, essa daí foi a de 2019, né, no ano passado, e aí ele diz assim: antigamente, em lugares com invernos rigorosos, as pessoas acendiam fogueiras dentro de uma sala fechada para se aquecerem do frio. Isso é comum, né? Até aqui na Serra da Meruoca tem algumas casas que tem isso daí, né? O risco no uso desses recursos ocorria quando as pessoas adormeciam antes de apagarem totalmente a fogueira, o que poderia levá-las a óbito, mesmo sem a ocorrência de incêndio. Tem esse detalhe, mesmo sem a ocorrência de incêndio. Por quê? Porque na combustão da madeira, ela pode acontecer a combustão completa, que vai produzir gás carbônico, ou a combustão incompleta. Na combustão incompleta, ele vai liberar monóxido de carbono, que é um gás tóxico. E esse gás monóxido de carbono, que é tóxico, poderia levar a pessoa, né, num ambiente fechado, ao inalar o monóxido de carbono, poderia levar a pessoa à morte, né, por asfixia, né, não iria conseguir respirar normalmente. Então, por conta da produção da fuligem, não. Liberação de calor intenso pela fogueira, não. Tanto que ele falou que não tinha risco de incêndio. Consumo de todo o oxigênio pelas pessoas, não, também ser um item, assim, digamos, meio que absurdo, né? Não poderia as pessoas consumir todo o oxigênio, né? Isso não teria a ver, né? Geração de queimaduras pela emissão de faísca, outra observação que ele colocou, sem incêndio, então não teria queimadura, que não teve incêndio. Então a opção correta, a letra E, geração de monóxido de carbono pela combustão incompleta da lenha. A alternativa é a alternativa correta. Pessoal, nós temos aqui a próxima questão, estou tentando aqui abrir a transmissão para me ver se tem algum comentário. Vou ver aqui se eu consigo abrir aqui a transmissão para ver aqui algum comentário. Então vamos lá. Veja, antes também de passar, já fazer um outro comentário, que é o seguinte: esse material, né, ele pode beneficiar, né, tanto os professores quanto alunos, né? Porque muitas vezes a gente trabalha um determinado conteúdo, um determinado tema na sala de aula, e quais são as questões do Enem que tem relacionadas àquele tema? A gente tem que sair catando, tem que sair pesquisando, procurando, tema por tema. Então aqui no tema termoquímica eu selecionei
essas 25 questões. Pode ser que eu tenha deixado escapar aí uma ou outra questão relacionada à termoquímica, mas nós já temos um número que eu considero até significativo de 25 questões. E essas questões, como eu falei também no início, nós não vamos resolver todas essas questões agora, vamos esgotar tudo isso agora, não. Mas fica essa fonte aí para vocês estudarem, né? E os meus amigos professores que, né, merecem todos os aplausos e todos os reconhecimentos e a gratidão minha, né, enquanto professor também, e principalmente pelos nossos alunos, pelo trabalho, pelo empenho que estão fazendo. Tem aí um material também para se julgarem pertinente aplicar nas suas turmas, nas suas videoaulas, nas aulas nas suas aulas virtuais, né? Então, o nosso objetivo aqui maior é procurar contribuir de alguma forma, certo? Então, vamos lá. E essa live está acontecendo, eu peço que vocês também divulguem aí para os demais colegas, ou professores, ou alunos, para que possam ver também esse material, né? Que mesmo quem não está assistindo, que possa ver, que possa analisar, que possa estudar esse material. Então, nós temos aí uma questão de 2003, né? Uma questão de 2003. O setor de transportes, que concentra uma grande parcela da demanda de energia no país, continuamente busca alternativas de combustíveis, justamente pelo que eu falei anteriormente, né? Os combustíveis fósseis derivados do petróleo, eles tendem um dia a acabar, então precisamos de alternativas, né? Investigando alternativas ao óleo diesel, alguns especialistas apontam para o uso do óleo de girassol, menos poluente e de fonte renovável. Ainda em fase experimental, foi constatado que um trator pode rodar nas mesmas condições mais tempo com 1 litro de óleo de girassol que com 1 litro de óleo de diesel. Por quê? Foi o que eu falei. Dependendo do combustível que vai ser utilizado, aquele combustível, por exemplo, 1 litro de óleo de girassol e 1 litro de óleo do óleo diesel comum, um deles pode fornecer uma quantidade de energia maior. Então, na questão, o que ele está dizendo? Que o trator pode rodar nas mesmas condições mais tempo com 1 litro de óleo de girassol. Ou seja, se ele pode rodar mais tempo, é porque aquele óleo de girassol ele vai fornecer uma quantidade de energia maior do que o óleo diesel. Então, por isso que ele vai ser, digamos assim, mais vantajoso, né, nesse sentido. Nesse sentido energético, e logicamente que ele também é vantajoso no sentido de ser renovável, né? Então, qual seria a alternativa? Letra A, o consumo por quilômetro seria maior que com o óleo diesel? Não. Se ele vai rodar mais tempo com 1 litro, ele vai conseguir percorrer mais, uma quilometragem maior do que com o óleo diesel, né? Letra B, as velocidades atingidas seriam maiores do que com o óleo diesel? Ele disse que foi constatado que um trator pode rodar nas mesmas condições, ou seja, não vai ter interferência de velocidade. Letra C, o combustível do tanque acabaria em menos tempo do que com o óleo diesel. De novo, é praticamente o item C é a mesma coisa que tem no item A, só que ele falou com palavras diferentes. Se o óleo de girassol vai durar mais tempo, é porque ele vai durar mais. Então, ele está dizendo que vai durar menos, então a letra C está errada. A potência desenvolvida pelo motor em 1 hora seria menor? Ele diz que tem as mesmas condições, então não vai interferir na potência do motor, não vai interferir não vai interferir na velocidade nem na potência. E a letra E, que é a alternativa correta, a energia liberada por 1 litro desse combustível seria maior do que por um de óleo diesel, né? Pronto. Então, a alternativa correta, a letra E. Tranquilo até aí? Beleza. As aulas aqui na live diz tranquilo até aí, a gente não tem um feedback assim rápido, mas é isso mesmo, vai dar certo. 2010, questão do Enem de 2010. Essa questão, já encontrei essa questão em livros de física, em livros de química, em capítulos lá da química inicial, em capítulos que tratam de termoquímica, porque a prova do Enem é isso, ela vai dialogar
conteúdos da química, da física, da biologia, da matemática, conteúdos de química entre si, conteúdos de biologia entre si e assim por diante. Em nosso cotidiano, utilizamos as palavras calor e temperatura de forma diferente de como elas são usadas no meio científico. No começo da minha fala, eu até disse uma frase que conceitualmente está incorreta. Na linguagem corrente, calor é identificado como algo quente, porque essa sensação de quente e frio é muito relativa. Por exemplo, você pode estar numa sala que vai estar regulado o ar-condicionado a uma determinada temperatura e tem 10 pessoas naquela sala. Daquelas 10 pessoas, alguma pode dizer assim, está muito quente. Outra já vai dizer, não, está muito frio. Então, essa definição só muito superficial de quente ou frio, essa definição de quente ou frio, ela pode ser muitas vezes muito superficial. E temperatura mede a quantidade de calor de um corpo. Também um pouco equivocado. Esses significados, no entanto, não conseguem explicar diversas situações que podem ser verificadas na prática. Do ponto de vista científico, que situação prática mostra a limitação dos conceitos corriqueiros de calor e temperatura? Então, por exemplo, se um corpo recebe calor, a sua temperatura tende a aumentar, se ele receber calor. Mas existem determinadas situações em que mesmo um corpo absorvendo calor, a sua temperatura não aumenta. Ou mesmo um corpo perdendo calor, a sua temperatura não diminui. Que situação é essa, professor? Aí a gente lembra lá da física, E da física e da química. Porque lá na química, como eu mostrei anteriormente, as passagens sólido para líquido, fusão. Então, durante o processo de fusão, quando o gelo está derretendo, por exemplo, vai ter uma absorção de calor. Existe uma absorção de calor para passar do estado sólido para o estado líquido. Mas a temperatura em que aquele processo acontece, que nós chamamos até temperatura de fusão, a temperatura de fusão ela é constante. É justamente o que caracteriza uma substância. Possui uma temperatura de fusão constante e possui uma temperatura de ebulição constante. Ou seja, naquele processo de fusão sólido para líquido, a temperatura é constante. Está absorvendo calor, mesmo com a temperatura sendo constante. E quando passa de líquido para gasoso, de líquido para vapor, está sofrendo uma ebulição, a temperatura de ebulição é constante, ou seja, nesses processos está recebendo calor, que nós denominamos de calor latente, que é o calor que aquela substância vai receber ou liberar durante uma mudança de estado físico. Então, por isso que eu falei, basicamente eu respondi a questão. Letra A, a temperatura da água pode ficar constante durante o tempo em que estiver fervendo? Sim. Quando ela estiver fervendo, quando ela estiver entrando em ebulição, ou seja, passando de líquido para vapor. Então a resposta do Enem 2010 a essa questão é a alternativa A. Então, minha gente, teria aqui até outras questões, mas antes de passar, eu quero ver só, vou dar aqui uma olhada se tem algum comentário, alguma questão. Grato aí a professora Suiane, professora Daniela, professora Andréia, professora Brenda, William, Marcos Abreu, Hildson, professora Nairley, a professora Renata Teófilo, lá da Escola Lísia Pimentel, que está marcando presença aí também, escola profissional aqui em Sobral. Então, pelo que eu estou visualizando aqui, não teve assim uma dúvida, uma pergunta, Então, nós podemos resolver aqui mais uma questão, não sei se vocês concordariam, podemos resolver aqui mais uma questão. E nessa questão, eu tenho aqui, nesse slide dessa questão, eu tenho até uma dica também para falar. Essa questão tem esse texto e tem aqui a continuação dela, certo? São duas lâminas de slide com a questão, ou seja, tem um texto muito grande, certo? Quando você tiver uma questão do Enem que tem um texto muito grande, você pode ir direto para o enunciado. O que a questão está pedindo? Do ponto de vista científico,
Que situação prática mostra a limitação dos conceitos corriqueiros de calor e temperatura? Opa, passei aqui demais. Então, veja, aqui, letra A, insatisfatória, insatisfatória. Então, a gente pode ir direto para o enunciado da questão. Então, eu não vou nem ler essa parte introdutória, não, essa parte inicial. Atualmente, uma das formas de se utilizar a energia solar tem sido armazená-la por meio de processos químicos endotérmicos. Olha o conceito inicial que nós falamos, né? Processo químico endotérmico, absorve calor, que mais tarde pode ser revertido para liberar calor, em outro processo. Considerando a reação, aí nessa reação nós temos aí CH4 mais H2O mais calor. Ele não colocou aí se é mais 100 kJ, mais 200 kJ, também não interessa. Ele colocou só que vai mais calor no lado do reagente. Quando esse valor está expresso do lado dos reagentes, significa que é uma reação endotérmica, que justamente está coincidindo com o que o texto falou, processo químico endotérmico, né? E analisando com potencial mecanismo para aproveitamento posterior da energia solar, conclui-se que se trata de uma estratégia. Produziu aqui monóxido de carbono, que numa questão anterior nós falamos que ele é um gás tóxico, né? E hidrogênio, que o hidrogênio também ele é um combustível que pode ser utilizado, né? Existem muitos estudos aí para se utilizar o hidrogênio como combustível, porque ele, com uma pequena quantidade, com uma pequena massa, ele consegue fornecer uma quantidade de energia significativa, né? Então, observe que eu nem li aqui esse texto grande, não. E nós vamos conseguir resolver a questão. Então, essa reação de ter um processo endotérmico é uma reação, esse processo endotérmico, ela vai ser insatisfatória ou vai ser satisfatória? Porque o texto ele foi bem claro que é algo satisfatório. Então, já letra A, letra B, letra C, eu nem vou olhar, não vou nem ler, não vou nem perder tempo, não. Mas, claro que quando você vai resolver a prova, né, você pode ter essas dicas de ir direto para o enunciado, mas sempre no final é bom, sempre que possível, também fazer uma releitura com calma, porque a gente também não precisa pressa. Na prova do Enem não precisa pressa, porque muitas vezes também, se for fazer com muita pressa, muito atabalhoado, vai acabar errando algum erro bobo, cometer algum erro bobo. Então, essa alternativa ela é satisfatória. Letra D. Satisfatória, uma vez que a reação direta ocorre com a absorção de calor. A absorção de calor, reação endotérmica, absorção de calor. Então, ocorre com a absorção de calor e promove a formação das substâncias combustíveis, que poderão ser utilizadas posteriormente para a obtenção de energia e realização de trabalho útil. Ou seja, lá no exemplo anterior que tinha a reação, eu falei que tinha sido produzido o gás hidrogênio, que é um combustível que também pode ser utilizado. Então, a resposta correta desse item, dessa questão, é o item D. Então, minha gente, grato a todos que acompanharam, né? Todos que participaram, que acompanharam a live. Espero que tenha contribuído. Nas próximas lives eu vou tratar de outros temas também relacionados à termoquímica e vamos comentar também algumas dessas questões que estão aí no material, né? Vamos comentar algumas dessas questões que estão no material, do mesmo jeito, fazer aqui uma parte teórica e também procurar comentar aqui algumas questões. Grato mais uma vez a todos que participaram, que acompanharam e grato a todos também que futuramente, né, vão acompanhar. Essa live vai ficar disponível aí no YouTube, no Facebook. Acessem as nossas mídias do Centro de Educação à Distância, no Facebook, Instagram, né? Cotidianamente são publicados alguns posts com algumas dicas de alguns conteúdos, né? E vejam aí também, alguma dúvida, pode procurar o professor Diego, né, que sou eu, Diego Firmino 12 lá no Instagram, pode procurar, que o objetivo nosso é conversar, é dialogar, né? Dizer, pode fazer algum comentário. Professor, eu falei que nessa próxima aula nós vamos comentar a respeito de termoquímica, né? Alguns pontos da termoquímica. Mas em uma outra futura, que tema seria interessante nós trabalharmos, nós argumentarmos, nós conversarmos aqui?
Que aula seria interessante, que live, que tema vocês queriam que fosse abordado, vocês querem que seja abordado, né? Então, mais uma vez, grato a todos, realmente sou muito grato, né, a todos. Estamos aqui fazendo essa live, né, não estou vendo aqui, a gente não consegue ver a expressão de vocês, né, se gostaram ou não, enfim, mas eu espero que tenham gostado. Procurei fazer um trabalho de uma maneira que possa contribuir com vocês, né, com essas questões já separadas. Dos próximos conteúdos também nós vamos fazer da mesma forma, uma parte teórica, e vamos sempre trazer essas questões aí do Enem, porque é só resolvendo essas questões, né, fazendo as leituras e resolvendo as questões, eu tenho certeza que vocês todos farão uma boa prova. E meu objetivo aqui é contribuir que você faça uma boa prova, tá bom? Então valeu, minha gente, fique com Deus, tudo de bom, fique em casa e espero que a gente possa se ver, né, novamente numa outra live, e também, quem sabe, futuramente em algum aulão, algum momento também presencial. Então, tudo de bom, minha gente. Valeu, viu?